Olá pessoal, tudo bem? O canal O Show de Física está de volta com mais um grande vídeo com uma ótima aula para vocês, tá certo? Hoje nós vamos trabalhar a Física 2, que também a gente pode dizer a Física dos Fluidos e ondas, tá? Nós vamos trabalhar as ondas sonoras, que seria o capítulo 17 do nosso livro do Resnick, tá bom? Do Resnick e do Halliday. Então hoje nós vamos trabalhar as ondas sonoras, ver como é que nós calculamos as ondas, quais são os tipos, né, como ela pode ser classificada, a onda sonora, e ainda conhecer, né, o que é o Mach, né, o que é a velocidade de uma onda sonora, tá bom? De um avião, por exemplo, tá ok? E o que é também a velocidade supersônica, tá, gente? Então, vamos lá para a nossa aula, e lembrando, aí no nosso canal Show de Física, né, Professor Show 49, você se inscreva, deixe seu like, tá? Ative o sininho para você receber as confirmações dos novos vídeos que a gente vai estar enviando. Então, assista agora ao nosso vídeo, aprenda mais um pouquinho de física, que hoje nós vamos trabalhar a física dos sons, tá? A física sonora, a física dos sons, tá ok, pessoal? Então, vamos lá, vou apresentar agora aqui para vocês. Vamos lá, estou aqui já preparando a apresentação e vamos então ver, ok, a nossa apresentação lá. Vamos lá. Pois bem, então nós continuamos aí, né, com esta aula agora para o curso de licenciatura em Física à distância do IFP, né, para os polos aí da UAB, né, do curso de licenciatura em Física, e esta disciplina é a disciplina de fluidos e ondas, e eu sou o professor Uchoa, né, professor mestre em Física. Vamos lá. Nossa disciplina é fluidos e ondas, hoje nós vamos trabalhar as ondas sonoras, tá ok? As ondas sonoras, e é o capítulo 17 do nosso livro adotado, né, do Resnick e Halliday, tá certo, pessoal? Vamos lá. Bem, primeiramente vamos lembrar, o som ele é estudado onde, como, né? Em que situações a gente tem interesse em conhecer as ondas sonoras? Tem vários momentos, veja só, a física das ondas sonoras, ela auxilia em vários estudos científicos. Hoje a gente sabe que tem muitos estudos científicos feitos em relação a isso. Por exemplo, no estudo da própria fala, né? No estudo da dicção da pessoa, na audição, né? Existe o estudo da audição, no ronco, né? O ronco é muito incômodo para a pessoa que está do lado da outra que está roncando, certo? A acústica, por exemplo, das catedrais é importante para que uma missa seja bem ouvida, né? Seja bem assistida pelas pessoas que lá estão na missa. As salas de concertos, né? Concertos de orquestras sinfônicas, e também a redução de ruídos em outros ambientes, como, por exemplo, em salas de rádio, de TV, eles têm um sistema de redução de ruídos, as ondas de choque, os sons do coração, por exemplo, são importantes, né? Se a pessoa usa uma ultrassonografia, faz um exame de ultrassonografia, é muito melhor do que fazer um exame de raio-x, né? Por exemplo, para uma mulher que está grávida, não se faz um exame de raio-x para saber a situação do bebê. O que se faz é uma ultrassonografia, porque a onda sonora não é prejudicial, semelhante a uma onda de raio-x, tá certo, pessoal? Então, nós temos a linha americana, né, os Estados Unidos, eles já fazem estudos para detectar, através do som, né, de quanto tempo o som chegou e de onde ele veio, dá para se detectar onde é que o atirador que emitiu aquela bala ele esteja. E aí é fácil localizar aí, sabe lá, né, prender essa pessoa, certo? Então, os rosnados de gatos também é uma coisa que está em estudo aí também pelos elementos científicos, ok, pessoal? Então, vamos lá, nós vamos estudar hoje a física dos sons, mas antes, não se esqueça, ative o sininho, tá ok? Ative o sininho, nossos vídeos que nós vamos trabalhar aqui, nós temos a descrição de todas as imagens que nós estamos colocando, tem muitas imagens legais, e também os simuladores, nós temos a descrição aí no nosso vídeo dos simuladores.
Só para começar, vamos ver bem aqui um simulador rapidão para você ver como é bem legal o FAT Simulations. Nesse vídeo hoje, nós vamos estar trabalhando o FAT Simulations, que é um simulador muito legal. Vamos ver aqui. Olha só. Veja só aqui o FAT Simulations. Você tem aí um sistema, olha, o som está sendo emitido, né, por um alto-falante. Perceba que o alto-falante está vibrando o tempo todinho, né? É exatamente devido à vibração dessa membrana do alto-falante que nós vamos ter a emissão do som no ar, tá? Esse som que é emitido, perceba que ele tem regiões, né, regiões de ondulações, em que tem regiões que têm maior compressão do ar e regiões que têm menor compressão do ar. Isso causa uma diferença de pressão exatamente na emissão desse som, tá? Então, nós temos isso aqui, ó, nesse simulador, bem legal, né? Se eu colocar duas fontes, olha só, tá aqui uma pessoa ouvindo, ó, duas fontes emitindo som. Essas duas fontes, elas estão em fase, certo? Que elas estão emitindo, ó, igualmente o som no mesmo tempo, na mesma frequência, mesmo período, tá bom? E aqui a gente vê também, ó, quando as ondas se encontram, nós vemos também o fenômeno da interferência chamada, né? Nós temos aí a interferência acontecendo desses sons. Beleza, pessoal? Então vamos lá voltar à nossa apresentação e continuar a nossa aula. Vamos lá. Bem, então nós estávamos aqui na introdução, onde nós dizíamos o seguinte, né, que a física dos sons auxilia em várias compreensões de vários fenômenos que ocorrem, beleza? Pois vamos lá, conhecer mais um pouquinho a respeito dos sons. Olha só, as ondas sonoras. O que é uma onda sonora? Meio é feita. Pode ser, por exemplo, no solo em que uma pessoa, né, deu uma batida no solo, né, e você vai ter o quê? Ondas vão se formar, essas ondas são esféricas no espaço que envolve esse ponto, e essas ondas esféricas vão se propagar em todas as direções. E essas linhas aqui, ó, cada linha dessa onda esférica é chamada de frente de onda, né? E para onde ela se propaga aqui, ó, nós temos o raio de propagação dessa onda, ó. Está aqui o raio de propagação dessa onda. Então, uma onda sonora, ela se propaga em várias direções. Imagine, por exemplo, os abalos sísmicos que acontecem, né? Os abalos sísmicos, eles são abalos que acontecem geralmente no fundo do mar ou na própria crosta terrestre, né? E que às vezes, uma reestruturação entre duas camadas de solo pode provocar esse abalo sísmico. E esse abalo é uma onda que vai se propagar por todo, digamos, se for na água, vai se propagar na água, ou se for no solo, vai se propagar no solo, tá? Isso, por exemplo, no solo, ela se propaga com maior velocidade até do que na água. Imagine. Então, esse abalo, ele pode chegar até a superfície, até uma cidade, e provocar danos desastrosos, como aconteceu já no Japão aí, por exemplo, certo? Pode provocar tsunamis também. Pois bem, o que é uma onda sonora? Olha só, a onda sonora, ela é um tipo de onda mecânica longitudinal. Estão lembrados o que é uma onda mecânica? Nós já falamos. Onda mecânica é aquela onda que necessita de um meio para se propagar. Então, as ondas sonoras, elas se propagam aonde? No meio. Qual meio? Ora, o meio pode ser o ar, que são os gases, pode se propagar no sólido, e ela pode se propagar também nos líquidos, tá? Então, um desses meios aí, quando a onda sonora se propaga, ela vai se propagar por conta de diferenças de pressões em várias regiões que vão acontecendo, certo? Então, ela é uma onda mecânica, veja só, ela também é longitudinal. O que quer dizer que é longitudinal? Nós vimos no capítulo passado, né, no capítulo 16. A onda ser longitudinal quer dizer que a vibração dessa onda está na mesma direção, no mesmo sentido da propagação que ela acontece, tá certo? É diferente de uma onda em corda, que faz toda aquela curvinha. As ondas sonoras, elas não são assim, elas são vibrações que acontecem na mesma direção de propagação da onda, ok? Pois bem, então ela é uma onda mecânica longitudinal que necessita de um meio material para se propagar, tá? Para se propagar.
faltou um Rzinho aqui, ou é porque tá coberto aqui pela figura. Podendo ser esféricas ou planas, tá? Elas podem ser ondas esféricas, podem ser ondas planas. E veja só uma coisa importante, elas não se propagam no vácuo, tá? Por exemplo, em filmes que a gente assiste aí de situações que ocorrem no espaço, a gente não pode ouvir nenhum som se propagando no espaço. Então é mentira aquela história lá que uma nave vai destruir outra e tem uma grande explosão e você ouve tudo. Não pode ouvir, tá? O sistema é bem silencioso, tá bom? Pois vamos lá. Olha só, aqui nós temos a representação do que acontece com o ar quando a onda sonora é propagada. Veja só, nós temos aqui, digamos, o alto-falante, né, nessa figura. O alto-falante está emitindo as ondas. Então, o ar vai se propagar, essa perturbação que acontece no ar, vai se propagar até chegar aos nossos ouvidos, né, ao chegar no nosso tímpano, que o nosso tímpano é uma membrana, né, semelhante a um tamborzinho, que ele vibra quando chega a uma perturbação no ar aí no ouvido, certo? Como agora, por exemplo, vocês estão me ouvindo, o som, né, que está saindo aí do vídeo está chegando até o ouvido de vocês e batendo no tímpano, dando diferentes regiões de pressão. Essa força feita aí, essa pressão, esse impacto, faz com que o tímpano vibre. Essa vibração é enviada, né, para o caracol auricular, né, enviado através daqueles 3 ossinhos que nós temos no ouvido, que é exatamente o martelo, a bigorna e o estribo. Então, ali ele sofre uma ampliação. Depois, essa onda lá no caracol, ela é transformada em onda elétrica, né? Então, nós temos os impulsos elétricos que vão enviar a informação para o cérebro da pessoa e a pessoa vai ter ideia do que ouviu, de que palavra ouviu. Mas perceba, isso é um fenômeno que acontece muito rapidamente, porque eu estou falando nesse momento aqui e você consegue já praticamente instantaneamente me ouvir, tá certo? Então veja só, o que acontece são essas coisas aqui, ó, variações de pressões que vão acontecer no ar. Isso por quê? Por causa da vibração aqui da membrana do alto-falante, tá certo? Então nós vamos ter regiões aqui, ó, região de compressão, tá? Olha aqui, região de compressão são essas regiões em que as moléculas de ar estão mais unidas e tem regiões de rarefação, ó. Essas regiões de rarefação são onde as moléculas de ar estão mais afastadas, porque elas ficam vibrando, as moléculas estão vibrando constantemente, certo? E a representação da onda pode ser assim, ó. Cada região de compressão, onde a pressão do ar é maior aí, nós podemos dizer que representará ó, as cristas de onda, tá? As cristas de onda são nessas regiões de compressão. E as regiões de rarefação do ar representam os vales dessa onda, tá ok? São os vales. Então, toda a região de compressão são as cristas e todas as regiões de rarefação são os vales. Então, desse modo, nós vamos então perceber que entre uma região de compressão e outra, de uma para outra, nós temos um período acontecendo. Nós temos 2 cristas se repetindo novamente, ok? Então, aí nós temos o comprimento da onda de uma crista para outra ou de um vale para outro, ou seja, de uma região de compressão para outra região de compressão ou de uma região de rarefação para outra região de rarefação. Tá certo? Então, vamos lá. Bem, a velocidade do som, como é que se calcula? Nós já vimos no capítulo passado que quando a gente trabalha ondas em cordas, a velocidade é dada por isso aqui, ó. Nós vimos que a velocidade é a raiz quadrada da força, né, tensora, né, a força de tensão na corda, dividido pela densidade linear da corda, né? Nós vimos isso, a densidade linear de massa da corda, tá? Isso ocorre em cordas, mas quando a gente trabalha o som, o cálculo da velocidade é de uma maneira diferente, tem uma relação com esse aqui, mas é uma maneira um pouco diferente. Vejamos aqui. Olha só, para a onda sonora, nós usamos o módulo de elasticidade volumétrica, o B, que é chamado de módulo de elasticidade volumétrica, no lugar da força de tensão, a gente trabalha exatamente o módulo de velocidade volumétrica, de elasticidade volumétrica, e a densidade do ar, representado pela letra grega ρ, tá bom? Então, é o módulo de elasticidade volumétrica,
B, e a densidade do ar. Aumentando a variação de pressão, a gente constata que diminui a relação entre a variação de volume e o volume, tá, que nós temos lá no ambiente. Por isso, o sinal negativo na equação. Ó. Então, nós temos aqui a equação que mostra a elasticidade volumétrica que a gente deve trabalhar. A elasticidade volumétrica que o ar, por exemplo, pode sofrer, ela é calculada assim, é menos, né, o oposto da variação de pressão dividida pela razão entre a variação de volume e o próprio volume do ar, tá bom? Então, ΔV sobre V é essa relação. Aí nós temos a elasticidade volumétrica, né? O módulo de elasticidade volumétrica. Bem, então, para a onda sonora, nós vamos usar, olha a fórmula, é semelhante àquela, como eu falei, né? Para calcular a velocidade do som, nós vamos usar, a velocidade será, então, a raiz quadrada desse módulo de elasticidade volumétrica, tá? Que é o B, que é dado por isso, nós já comentamos, dividido pela densidade do ar, tá? Então, é o B dividido pela densidade do ar, ok? Assim nós calculamos a velocidade do som. Bem, e esta velocidade que o som venha a ter, ela depende de como está o meio, de qual tipo de meio o som está se propagando. Lembre-se que o som não se propaga no vácuo. Então, o som ele precisa de um meio material para se propagar, certo? Então, nós podemos dizer que haja essa relação aqui, ó. Na realidade, há essa relação aqui. Ou seja, a velocidade do som nos sólidos ela é maior do que a velocidade do som nos líquidos, que é maior ainda do que a velocidade do som nos gases, tá bom? Então, por exemplo, você vê aqui, ó, nos gases, no ar, né? O ar a 20 graus Celsius, o ar a 20 graus Celsius, olha a velocidade do som, é 343 metros por segundo, que muitas vezes nós vemos nas questões o valor sendo dado de 340 metros por segundo, né? 340 metros por segundo, certo? Que seria talvez a velocidade do som no ar a 25 graus Celsius, né, que é a temperatura ambiente. No hélio, veja só, outro material, outro tipo de gás, olha a velocidade do som, 965 metros por segundo. No hidrogênio, a velocidade é muito maior. Isso gases, são gases, 1.284 metros por segundo no hidrogênio, tá? Já em líquidos, a velocidade do ar, a velocidade do som é um pouco maior do que no ar. Veja só, na água, também a 20 graus Celsius, olha a velocidade do som, ela é quase 1.500 metros por segundo, ó, é 1.482. E na água salgada, nós temos 1.522 metros por segundo de velocidade para o som, certo? E agora, nos sólidos é maior ainda essa velocidade, olha só. No aço, por exemplo, a velocidade do som é 5.941, no ferro é em torno de 5.000, tá? No alumínio é 6.420, olha só. No granito, a velocidade do som é de 6.000 metros por segundo. Então, veja só, é por isso, por exemplo, que os terremotos, as perturbações, as vibrações que há na costa terrestre, elas se propagam em alta velocidade. Por isso que pode causar outros danos também na superfície ou na água e causar até tsunamis, tá ok? Porque a velocidade nos sólidos ela é muito maior do que no meio líquido e do que nos meios gasosos, como diz aqui a nossa relação, ok? Pois bem, veja só aqui a situação que acontece, olha só, vamos ver esse exemplo. Nós temos aqui o ar em movimento, né, em um elemento fluido, aqui em um tubo. Veja só, as partículas de ar estão aqui a uma certa pressão e uma certa velocidade V. Aqui nós temos uma área dessa região, né? E ela vai se movimentar com essa velocidade V, percorrendo uma variação de espaço ΔX, né? Nesta outra região aqui, ó, nós temos uma região de um pulso, né, que o ar está mais comprimido, temos uma região de compressão, nós percebemos que a pressão ela é aumentada de um valor ΔP, né, uma variaçãozinha que acontece, e a velocidade também é aumentada de um valor ΔV.
Então, aqui nesse pulso, que é uma região de compressão do ar, do gás, nós temos um aumento tanto de pressão quanto de velocidade. Depois, ó, na região rarefeita novamente, ele volta a ser o que era antes. Então, você tem uma região rarefeita, uma região de compressão, que é onde ocorre o pulso, e outra região rarefeita, certo? Perceba que nessa região aqui rarefeita, você tem aqui a força feita na região é pressão vezes a área, né? A força é pressão vezes a área. Aí você tem uma variação de espaço aqui, e no sentido contrário, ó, nós temos uma outra força, que é a pressão mais a variação de pressão vezes a área. Ou seja, o ar que aqui está, né? O ar, o gás que aqui está, ele fica sujeito a duas forças em sentidos opostos, devido à vibração que as moléculas estão sofrendo, devido à propagação dessa onda no ar, né, nesse gás. Então, tem uma força da onda que está indo, né, em um certo sentido, e tem uma força da vibração que foi feita essa variação de pressão em sentido contrário. Aí, o que acontece? Nós vamos usar aqui a segunda lei de Newton, né, que diz que a força resultante é massa vezes aceleração, para calcular esta velocidade da onda aí. Vejamos. Olha só aqui. A força resultante, ela vai ser, ó, a força exercida pela região rarefeita, que é pressão vezes a área, né? Lembre-se que pressão é força dividido pela área. Então, aqui, ó, pressão vezes área é a força feita na região rarefeita, menos, porque você viu agora há pouco que os vetores são opostos, né? Então, menos, aí, ó, temos a pressão mais a variação da pressão vezes a área. Resultado, fazendo essas continhas aqui, nós vamos ter que pressão vezes área menos a pressãozinha vezes essa área vão se cancelar. Aí vai sobrar somente, ó, o oposto da variação da pressão vezes a área. Esse valor aqui é exatamente o valor da força resultante, que vai ser a força resultante será igual a menos a variação da pressão vezes a área. Mas para que eu use a segunda lei de Newton, vamos lembrar também, né, que a variação da massa também é necessária. Então, a variação da massa é igual a densidade vezes a variação do volume. E a variação do volume, lembre-se que volume vai ser o quê? A área multiplicado pelo deslocamento, né? O volume de um cilindro, né? O cilindro de ar que está ali. É a área multiplicado pelo comprimento percorrido, que é o deslocamento. Então, nós vamos ter que a variação da massa será a densidade do ar vezes a área vezes o deslocamento. E o deslocamento, né, de acordo com a equação da velocidade, né, do movimento qualquer, nós vamos ter que o deslocamento ele é a velocidade multiplicada pelo intervalo de tempo. Então, a massa, a variação da massa pode ser dada por essa equação, que é a densidade do ar vezes a área vezes a velocidade e vezes o intervalo de tempo, certo? E a aceleração média durante esse intervalo de tempo vai ser dada pela equação que a gente conhece mesmo. A aceleração média é ΔV dividido por ΔT, ok? Aí nós podemos juntar tudo na equação da segunda lei de Newton, que vai ficar aqui o seguinte, olha só. A força resultante, aqui está, veja aqui que é a força resultante, né? Igual a massa, que está aqui entre parênteses, ó. A massa, que é isso aqui tudo. Então, força resultante igual a massa vezes a aceleração, que nós encontramos aqui agora há pouco, ΔV por ΔT. Então, a gente tem que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Perceba que eu posso cancelar aqui o ΔT, né? Ele pode ir embora. O ΔT, eu posso cancelar também a área, com essa outra aqui, né? E posso fazer o seguinte, eu posso pegar todas essas duas equações, né, e multiplicar no numerador e no denominador por velocidade e dividir pela velocidade. Porque se eu fizer isso, ó, quando eu multiplico pela velocidade, essa velocidade aqui vai ficar ao quadrado, né? E quando eu divido pela velocidade, aí eu vou ter aqui, ó, o termo dividindo o ΔV, ó, uma velocidade dividindo o ΔV. Então, eu vou ter isso, ó. Se eu multiplicar aqui em cima por V, eu vou ter V vezes esse V ao quadrado. E se eu dividir por V, eu vou dividir esse ΔV aqui.
Porque quando eu multiplico e divido por V ao mesmo tempo, eu não estou alterando a equação em termos dimensionais, porque eu estou multiplicando por 1, que não muda nada, né? V sobre V é 1. Então, com isso, eu posso isolar, ó, pegar esse ρ e multiplicar aqui por V ao quadrado, ele ficar só o ρ, que é a densidade, vezes a velocidade ao quadrado, vai ser igual. Aí nós vamos ter aqui o menos ΔP dividido por isso, que é o ΔV sobre o V, que eu disse que ficaria aqui, ó. Então, pronto, esse elemento aqui é o que nós chegamos até ele. A densidade vezes a velocidade ao quadrado igual a menos a variação de pressão dividido por ΔV sobre V. Então, essa é a expressão que a gente tira da segunda lei de Newton. Mas vamos continuar. Tendo aquela expressão lá, que aqui está ela, ó, aqui está a expressão, né? Nós podemos pegar essa expressão e transformar na expressão que vai ser a razão entre as velocidades, ou entre os volumes, melhor dizendo. Por quê? Vejamos aqui, ó. Se eu pegar a variação do volume dividido pelo volume, nós vamos ter o seguinte: quem é a variação do volume? É a área vezes a variação da velocidade vezes o tempo, né? Porque variação da velocidade vezes o tempo é o ΔX, que é a variação de volume, é ΔX vezes a área. A mesma coisa aqui, ó, o volume vai ser a área vezes velocidade vezes o intervalo de tempo, ok? Com isso, eu posso cancelar área com área e posso cancelar ΔT com ΔT. Daqui eu tiro que eu vou ter... Daqui eu tiro que eu vou ter ΔV dividido por V, né? Então, a variação da velocidade dividido por V é exatamente a variação do volume dividido pelo volume V. Então, com isso, eu posso substituir aqui, ó, como nós tínhamos densidade vezes velocidade ao quadrado é igual a menos ΔP, né, que é a variação da pressão, sobre ΔV sobre V, eu substituo essa relação, que vai ser igual a quê? A menos ΔP, o ΔV sobre V. Que isso aqui é a variação do volume sobre V. Isso aqui é que é aquele elemento que nós chamamos, né, o elemento de elasticidade, né, elemento de elasticidade que nós vamos utilizar. Ok, pessoal? Anda, ajeita aí. Pois bem, vejamos agora o item 4, de ondas sonoras progressivas. Veja só. As ondas, quando são produzidas por diferença de pressão, né, em alguma região, e são emitidas aqui, elas estão progredindo, né, se movimentando constantemente. Com isso, elas vão ter aqui uma velocidade v, nesse sentido aqui do eixo x. Já falei a vocês que a diferença entre duas regiões de compressão é o comprimento de onda, né? Aqui você tem uma região de compressão e uma região de rarefação, que seria uma região de expansão, né? Como ele chama aí, certo? E aqui dentro dessa região, nós vamos pegar um elemento de fluido oscilatório para analisar. Esse elemento de fluido tem um comprimento ΔX, ele tem aqui um espaço, né, em relação à origem, e ele oscila nessa região entre o espaço máximo, positivo e negativo, né, onde esse ponto aqui central seria a posição de equilíbrio, tá ok? Isso aqui nós podemos, então, ver, comparando a situação com a situação de uma corda e observar que essa situação é uma situação periódica, o movimento é oscilatório. Então, nós podemos escrever esse termo em função dessa equação, ó. Nós vamos ter aqui que o deslocamento S em função de x e do tempo, né? Esse deslocamento é igual ao S máximo, né, que é a amplitude máxima aqui da oscilação, tá? Porque a coisa fica vibrando, variando, né? Então, vai ser a amplitude máxima da oscilação multiplicada pelo cosseno de Kx, né? Lembram-se? Kx menos ômega t, que é o termo oscilatório. Então, a amplitude do deslocamento vai ser dada por isso. A mesma coisa nós podemos fazer também, trabalhar com a variação da pressão. A variação da pressão em função de x e t, essa variação da pressão vai ser igual à variação da pressão, né, a amplitude dessa variação da pressão multiplicada pelo seno, né, o seno de Kx menos ômega t, tá? Então, aí nós podemos ter essas duas equações, para o deslocamento em função do cosseno e para a variação da pressão em função do seno, ok? Bem, com isso, nós percebemos o seguinte,
que a amplitude de pressão, né, aquele delta M, delta PM, né, que é a variação da pressão máxima, né, a amplitude da pressão, ele pode ser dado por essa equação, ó, que vai ser o quê? A velocidade da onda, tá, multiplicado pela densidade, multiplicado pela frequência angular e multiplicado exatamente pela posição máxima dele, né, que é o S máximo, a posição máxima dele. Então, aqui nós temos a variação da pressão máxima, né? Veja que essa variação da pressão, ela pode ser positiva ou pode ser negativa, porque o ar fica vibrando, né, o tempo todo nessa região. Então, por isso, nós podemos ter que a variação da pressão, se for negativa, isso quer dizer que está havendo uma expansão do ar. Veja só, quando o ar se expande, a pressão vai cair. Então, a gente diz que a variação é negativa, porque há uma expansão. Do mesmo modo, a variação da pressão positiva quer dizer que vai estar havendo uma compressão do ar, que se há compressão, a expansão, a pressão está aumentando. Então, o sistema vai mostrar aí que vai haver uma variação de pressão positiva, porque ele está comprimindo e a pressão aumentando, certo? Então, é isso que acontece aqui no alto-falante, onde nós temos a região de compressão, ó. Na compressão, a variação da pressão é positiva, que seriam os pontos de amplitude máxima, e aqui nas regiões de rarefação, a variação da pressão é negativa, que seria exatamente nos vales das ondas, tá ok? Vamos ver bem aqui se tem um simulador que eu possa mostrar isso aí. Vamos ver aqui. Simulador. Tá aqui, vamos ver aqui, nós temos uma onda, mas aqui é uma onda na água, mas serve para a gente compreender da mesma forma que acontece, ó, com o som é semelhante a isso. Você tem uma onda aí na água, ó, o som vai também ser propagado por essa diferença de pressão aí. Inclusive, com o som do gotejamento, as ondas se propagam semelhante a isso aí. Você vai ouvindo as gotinhas batendo no sistema e vai perceber isso aí. Vamos botar então aqui um alto-falante agora. Olha só. Aqui está o alto-falante e vamos ver esta onda aí, ó, se propagando. Ó. Veja que a membrana do alto-falante fica oscilando e você vai tendo essas regiões de variação de pressão. Aqui nós temos o medidor de intensidade de pressão, olha só. Esse medidor, aqui o mais clarinho, né? Está aqui, esse outro, ó. Veja que são produzidas aqui duas ondas, ó. Estão sendo produzidas. Uma está mais próxima, outra mais afastada. Se elas estiverem no mesmo lugar, aí a onda, ó, é igualzinha, certo? Isso por quê? Porque quando a onda vai se afastando, né? Ó, você tem aqui mais próximo, está mais intenso, e se eu botar aqui mais afastado, ó, olha só, o que acontece? A amplitude está caindo aí, né? Por causa dessa propagação da onda, que ele vai perdendo energia, né? Com o passar do tempo. Isso nós vimos no capítulo passado, ok? Então, você tem aí esta vibração da onda. Se eu colocar aqui só um pulso, ó, para só um pulso, vejamos aí, ó, só um pulso de onda. Aqui você pode mexer, ó, no botãozinho e botar só um pulso aí se propagando, ó. Olha só. Né? Então, só um pulso. Então, eu posso botar a onda constantemente. Aí está. Certo? Então, esse aqui é o simulador FET Simulation, né? FET-Colorado.edu, que você pode trabalhar e ele está aí na indicação do nosso vídeo, tá certo? No YouTube, pessoal. Ele está acessível grátis na internet para você poder trabalhar, estudar legalzinho aí as ondas, né? Inclusive as ondas sonoras. Tá ok, pessoal? Então, vamos voltar lá à nossa apresentação. Pois bem, então, sabendo disso, nós temos aqui que a variação de pressão, quando é negativa, é porque está ocorrendo a expansão do ar. E quando a variação de pressão é positiva, está ocorrendo uma compressão do ar. Ok? Bem, a interferência, pessoal. A interferência é importante para ser trabalhada, ser calculada. Veja só, você tem aqui um ponto S1, onde a fonte vai emitir uma onda, tá? E aqui no outro ponto, onde essa fonte vai emitir outra onda. Em algum ponto P,
essas ondas vão se encontrar. E aí, quando se encontram, ocorre o fenômeno da interferência. A interferência, no caso aqui, é a interferência sonora. Vamos ver aqui no experimento como é que seria isso. Ó, temos um experimento para isso. Olha só aqui. Vou botar aqui, ó, duas. Ó, aqui só as partículas, né, para você ver as partículas de ar, ó, bem interessante. Olha as partículas de ar. Veja que elas vão e voltam. Ficam oscilando aí na região, certo? E a energia vai se propagando, certo? Bem, mas deixa me ver, eu quero mostrar esse outro bem aqui. Vamos lá. Vou pegar aqui o outro. Aqui está, ó. Veja só, nós temos a interferência de duas ondas sonoras acontecendo. Se eu aumento aqui a frequência, olha só, com maior frequência, veja que o comprimento de onda vai diminuindo. Ó. O comprimento de onda diminui, que a frequência é maior. Se eu diminuir a frequência, olha só, nós temos um comprimento de onda muito maior, tá certo? E veja que onde as ondas, aqui eu tenho uma fonte, chamamos lá, por exemplo, a fonte S1, deixa eu botar o rapaz para cá. Lá na figura a gente fez isso, né? Aqui é a fonte S1, que o som está indo para o ouvido dele, e aqui é a fonte S2, que o som também vai chegar lá no ouvido dele. Perceba que chegando às duas fontes, os dois sons dessas duas fontes, vai haver aqui interferência, ó. E nessa interferência, quando ela acontece, você percebe aí que as ondas mostram pontos que há interferência construtiva e outros pontos que há interferência destrutiva, certo? Então, é isso que nós vamos ver agora lá na nossa apresentação. Vamos lá. Então, é isso, pessoal. Não esqueça aí, pessoal, você está assistindo ao nosso vídeo. Lembre-se que nós vamos estar sempre postando vídeos legais. Eu tenho um vídeo aí de um experimento real mesmo para fazer e mostrar a vocês, tá? Então, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like aí, ative o sininho para que a gente saiba que a recepção de vocês foi muito boa, que vocês gostaram do vídeo, para que nós possamos produzir mais e mais vídeos, tá bom, pessoal? Então, vejamos, vamos continuar. A interferência aqui, ela acontece, né? Veja só, a diferença de fase que acontece, ela depende da diferença de percurso. Veja que a diferença de fase depende da diferença de percurso, é o ΔL, ó. A diferença de percurso é o módulo da diferença dos dois comprimentos, L2 e L1. Então, você tem aqui, ó, os dois comprimentos, o L1 e o L2, que vão produzir aqui uma interferência nesse ponto P. Como é que a gente vai trabalhar com isso aí? Veja só, a gente faz o seguinte, nós fazemos uma relação que, na realidade, é uma regra de 3, simples e direta. Nós podemos dizer o seguinte, que a diferença de fase, ela está para a diferença de comprimento, tá? Assim como 2π, que é exatamente uma oscilação completa, está para o comprimento de onda lambda completo. Então, tá aí, a gente relaciona, ó, o ângulo total, que é 2π radiano, 2π radiano, ele está para o comprimento de onda, assim como o ângulo φ está para o comprimento ΔL, que é a diferença dos comprimentos, né, das duas fontes até o ponto onde ocorreu a interferência, certo? Essa equação aqui nós poderíamos escrever assim, dizer que a diferença de fase nas ondas vai ser igual a ΔL vezes 2π dividido por lambda, tá? Com um detalhe, veja só, essa razão ΔL sobre lambda, essa razão aqui, ela pode ser um valor que seja, né, um número inteiro, ele pode dar um número inteiro, pode ser 0, 1, 2, 3, qualquer número inteiro que ele der, pessoal, que a gente vai chamar aqui de M, ó, vai ser essa razão, vai ser M vezes 2π, esse ΔL sobre lambda. Esse M, se ele der um número inteiro, então isso quer dizer que nós temos pontos de interferência totalmente construtiva, tá? Então a interferência será chamada de construtiva. Por outro lado, se nós tivermos o valor que multiplica aqui 2π, né? Ou, na verdade, multiplica só o π, for 2m mais 1, né? Onde o m sendo 0, 1, 2, 3, o número inteiro, mais essa razão, ΔL sobre n, dando número, digamos, fracionário, ó, aqui é 1 meio, aqui é 3 meios,
aqui é 5,5. Então, quando ele der algum valor fracionário, esse valor fracionário, que é dado a partir daqui, ó, 2m mais 1, que seria fracionário, nós vamos ter exatamente o que a gente chama de interferência destrutiva, tá? Interferência destrutiva quando esse número aqui for fracionário, ok? Então, existem pontos de interferência construtiva e pontos de interferência destrutiva. Pois bem, vejamos agora a respeito da intensidade sonora e o nível sonoro, né? Intensidade e o nível sonoro. Veja, por exemplo, nesta figura, um copo, né, uma taça de cristal sendo quebrada, né? Inclusive, eu tenho um vídeo, eu vou indicar, botar também a indicação aqui na descrição desse vídeo. Nós temos um vídeo gravado em nosso canal em que eu uso taças com diferentes quantidades de água para medir, né, para poder captar sons de frequência diferente. É bem legal o vídeo, assista também esse vídeo que nós temos em nosso canal, tá ok? Aqui, ó, essa taça, ela foi quebrada, né? Digamos, ela tá toda, trincou e quebrou, por conta de um som que foi emitido a uma certa frequência, e esse sistema entrou em ressonância com o som, com a frequência de vibração da taça. Resultado, quando a frequência de um entra em ressonância com a frequência da outra, eles ficam aproximadamente iguais ou iguais, aí a taça vem a ser quebrada, ela vem a ser destruída, tá bom? Pois bem, a intensidade sonora nós podemos calcular pela essa relação, ó. Vai ser a razão entre a pressão, né? Pressão, intensidade é a potência, tá? Intensidade sonora. É a potência da onda sonora dividido pela área, ó, potência por área, é a intensidade sonora, potência por área. Esta intensidade, ela também pode ser dada por essa expressão, 1/2 do ρ, que é a densidade do ar, né, vezes a velocidade, vezes o ômega ao quadrado, e vezes a amplitude máxima, né, ao quadrado, certo? A intensidade também pode ser dada por isso. A variação da intensidade com a distância, gente, para uma fonte pontual e isotrópica. O que é uma fonte isotrópica? Fonte isotrópica é aquela que mantém toda a mesma propriedade do ar em toda a sua extensão, tá? Ela mantém as mesmas propriedades. Então, a onda sonora ela vai se propagar mantendo todas as mesmas propriedades, mesmo período, mesma frequência, vai se propagar sem perder essas qualidades. Então, por isso que é chamada isotrópica. Bem, então nós temos que a intensidade sonora, ela vai ser, ó, a potência do som, né, a potência máxima dividido, ó, por 4πr2. O que é 4πr2? 4πr2 é a área da região esférica que está em volta, né, dessa onda que vai se propagando em todas as 3 direções, né, no espaço tridimensional. Então, nós vamos ter que a intensidade sonora é a potência, né, a potência sonora dividida por 4π vezes r ao quadrado. Aqui você vê isso, ó, você tem o ponto onde está a fonte sonora, emitindo esse som, que vai em 3 dimensões, né, se espalhando em todas as direções, e ele tem um raio R, que é esse raio que aparece aqui, para ser calculada essa intensidade sonora, tá ok? Bem, e o nível sonoro? Ora, o nível sonoro é calculado por essa letra grega, beta, né, pela letra beta, e é dada, a unidade dela é em decibéis, tá? Em decibel, que é o dec e o B maiúsculo é o bel, né? Decibel em homenagem ao Graham Bell, né? Que é o físico que até criou o telefone, né? Foi a primeira pessoa quem criou o telefone. Então, ó, a intensidade, o nível sonoro, ele é 10 vezes, em decibéis, ele é 10 vezes o logaritmo da intensidade da onda naquele momento, né, dividido pela intensidade de referência, I0. Essa intensidade de referência, I0, ela vale 10 a menos 12 watts, né, por metro quadrado, né, a potência por área, que é metro quadrado. Então, vejamos aqui alguns níveis sonoros em decibéis, ó. O limiar da audição, né, o 0, né, que você não está ouvindo nada. O farfalhar de folhas, né, as folhas mexendo, tal, ó, você tem 10 decibéis. Uma conversa normal que a pessoa esteja falando,
você ouve aí com 60 decibéis, digamos que eu estou falando aqui sem gritar tanto e tal, aí eu estou emitindo o meu som a 60 decibéis. Já num show de rock, que pode doer os ouvidos da pessoa, né? Num show de rock, nós temos 110 decibéis, olha só. O limiar da dor, quando é que o ser humano passa a sentir dor? É quando nós temos 120 decibéis. Uma turbina a jato, que a pessoa não pode ficar do lado de uma turbina a jato sem aquele sistema protetor de ouvido, senão vai ficar surdo, né? Porque olha só, é 130 decibéis, ela pode causar danos ao tímpano da pessoa, ao ouvido, e a pessoa ficar surda, tá bom? Então aí nós temos alguns níveis sonoros e aqui a equação para calcular o nível sonoro, que é 10 multiplicado pelo logaritmo de I por I0, certo? Lembre-se que quando você trabalha o logaritmo de um quociente, lembre-se que o logaritmo do quociente é o logaritmo, é a diferença dos logaritmos, tá bom? Quando eu escrevo aqui logaritmo de I por I0, eu posso dizer que isso seja igual ao logaritmo de I menos o logaritmo de I0, tá certo? Lembre-se dessa propriedade dos logaritmos, pessoal. Vamos lá. Bem, as fontes de sons musicais, olha só, as fontes de sons musicais, elas podem ser os tubos sonoros ou podem ser as cordas vibrantes, né? Então, os tubos sonoros, eles podem ser tubos fechados ou tubos abertos. Vamos ver aqui, ó. Os sons musicais, eles podem ser produzidos pelas oscilações de cordas, né? São o violão, o piano, o violino, tal. Então, nessas oscilações de cordas, nós já estudamos no capítulo 16. Agora nós vamos ver os tubos sonoros. Então, pode ser também de membranas, né? O tímpano e o tambor. Ó. O nosso tímpano tem a membrana, o tambor tem uma membrana que a pessoa bate. E também tem os tubos de ar, né? Os tubos de ar, como a flauta, o tubo de órgão, etc. Então, todos esses elementos aí, eles são fontes de sons musicais. Então, vejamos aqui, ó. Um tubo de ar, por exemplo, ele vai ter aqui, né, um ponto onde nós temos um nó. Esse nó aqui é onde não há perturbação, ó. A energia é nula. E aqui nas duas extremidades dele, nós temos a vibração. Então, ó, temos amplitude máxima dos dois lados aqui, ó. Tem a vibração máxima. Ele tem um comprimento L, e esse comprimento L, se você observar aqui, nós não temos a onda completa. Eu tenho só meio comprimento de onda. Por isso que eu posso dizer que o lambda sobre 2 é igual a L, ou então o lambda é igual a 2L. Ó. Daqui você percebe que o lambda é igual a 2L. Mas vamos ver outras relações. Olha só, primeiro vamos ver as ondas produzidas por diferentes sons musicais. Ó, imagine aqui, o diapasão, ele produz uma onda, né, uma onda contínua, uma onda legal, né, uma oscilação bem característica do nosso estudo, no diapasão. Mas uma flauta produz, olha a onda produzida por uma flauta. O violino, ele produz, olha o tipo de onda produzido pelo violino. A voz de uma pessoa, né, que diz a letra A, né? A. Então, a letra A, olha como é a onda da letra A. Uma clarineta, quando é tocada, olha o som de uma clarineta. Perceba, essas ondas são todas diferentes, tá? Então, essa diferença que há é por conta da emissão que vai acontecer em cada elemento. Agora, vejam, a mesma nota musical de cada elemento desse aí, eles podem fornecer onda diferente, que é o que vai demonstrar a você aí a ideia de você ter a mesma onda, nota musical, som de mesma frequência, mas você ouve de maneira diferente de cada um. Então, você está percebendo aí uma qualidade do som que a gente chama de timbre, tá? Quando se faz um dó, por exemplo, um dó num violino, numa clarineta, num trompete, né? Numa clarineta, um trompete, alguma coisa, você sabe quem é quem por causa do som que está ouvindo, apesar de terem a mesma frequência. Então, essa qualidade aí é caracterizada pelo que a gente chama de timbre do som, tá bom? Bem, então vejamos nesse caso aqui, ó. Nós temos aqui, né, um tubo sonoro aberto, né? Um tubo aberto. Veja só. Esse tubo aberto aqui, se você perceber, ele está aberto dos dois lados, né? Tubo aberto dos dois lados. Deixa eu ligar bem aqui a energia.
Pois bem, então nessa fonte sonora, nós temos aqui o tubo aberto. Esse tubo aberto, ó, você vai ver aqui os nodos, né, dessa emissão desse som. Então nós temos o seguinte, aqui para o mesmo comprimento L, nós temos a emissão seguinte, quando N é igual a 2, né, o número de ondas aqui é igual a 2, você tem exatamente isso, ó, que aqui seria o segundo harmônico chamado, o segundo harmônico. O primeiro harmônico nós vimos na figura aqui anterior. Aqui nós temos o primeiro harmônico de um tubo aí aberto, né, dos dois lados, é um tubo aberto. O primeiro harmônico é esse aqui. E o segundo harmônico é esse, em que você tem, ó, as cristas, né, aqui nessas duas extremidades, e a onda é produzida. Veja que nesse caso aqui, o comprimento de onda é igual ao comprimento do tubo, ó, eles são iguais. Então, você tem quando N é 2. Quando N é igual a 3, aí nós temos o outro momento. Ó. Nós vamos ter aqui o comprimento de onda aqui e mais a metade. Ou seja, você tem aqui, na realidade, 3 meios, né? Tem um comprimento de onda em meio. Então, tem 3 meios do comprimento de onda é igual a L. Daqui a gente tira que lambda é 2/3 de L, ó, é 2L sobre 3. No próximo, no quarto modo fundamental, né, o quarto harmônico, a gente percebe o seguinte, que no quarto harmônico nós temos aqui, deixa me ver, tem um comprimento de onda, 2, ó, nós temos 2 comprimentos de onda, ou seja, o lambda, 2 lambda é igual a L. Então, ó, se 2 lambda é igual a L, o lambda é L sobre 2. Mas, quando a gente quer escrever tudo em função de 1/2, né, do comprimento do tubo, então vai ficar assim, ó. O lambda, que é o comprimento de onda da onda sonora, será igual a 2L dividido por N. Isso para tubos abertos, como é o caso desse aqui, onde esse N ele vai valer 1, 2, 3, é qualquer valor inteiro, tá? Esse N para os nodos musicais. Então, quando eu boto 1, eu tenho o primeiro harmônico, quando eu boto 2 é o segundo harmônico, 3 é o terceiro harmônico, e assim por diante. E a frequência, lembre-se que a frequência é a velocidade da onda dividido pelo comprimento de onda. Então, se eu pegar o comprimento de onda e jogar bem aqui, nós vamos ter essa relação, ó. Nós vamos ter que a frequência será n vezes a velocidade dividido por 2L. Então, essa frequência da onda pode ser calculada por n vezes a velocidade dividido por 2L, onde o n, né, para tubos abertos, ó, as duas extremidades abertas, vai ser 1, 2, 3, etc. Certo? Vamos ver agora para um tubo fechado. Olha só, o tubo fechado aqui. No tubo fechado, ele tem uma extremidade fechada e a outra aberta. Então, o tubo fechado, o primeiro nodo, o primeiro harmônico dele, corresponde a 1/4 do comprimento de onda. Ó. Por isso aqui o lambda é igual a 4 L's. Tá? O lambda é 4L, porque o L aqui é igual a 1/4 de lambda. O segundo harmônico, ele não tem o segundo harmônico. Na verdade, ele pula lá para o terceiro harmônico. Ó. O segundo harmônico, na realidade, é o harmônico de N igual a 3, tá certo? É isso. Então, você vai ter aqui, ó, vai ter aqui um comprimento de onda correspondente a 3/4 do comprimento de onda. Ó. O valor de L é 3/4 do comprimento de onda, ou seja, o lambda é 4L sobre 3. O próximo não tem o quarto harmônico, então, né, o de número 4, de número par. Então, o próximo, ó, o quinto harmônico, na verdade, ele age como o terceiro, mas é o harmônico de número N igual a 5, nós temos aqui que o L vai ser igual a 5/4 de lambda. Veja só, você dividir, isso aqui seria 1/4, aí eu tenho, ó,
1, 2, 3, 4, 5. Tem uns 5 quartos de lambda. E assim por diante. Resultado, a gente percebe aqui que o lambda será igual a 4L sobre N, onde esse N tem que ser o número ímpar quando o tubo é fechado. É o número ímpar. Então, substituindo aqui na fórmula da frequência, já que frequência é a velocidade pelo comprimento de onda, então, substituindo 4L sobre N aqui, nós vamos ter que a frequência será N vezes a velocidade sobre 4L. Isso para tubo fechado, onde esse N é o número ímpar, tá? Esse N tem que ser o número ímpar. Então, veja, ó, tubo com uma extremidade aberta, né? Só uma aberta, ou seja, seria um tubo chamado tubo fechado, ok? Bem, ainda falando da intensidade de nível sonoro, não, isso aqui está repetido, a gente já viu. Ondas sonoras progressivas. Também já viu, é isso aqui. Os batimentos, vejamos, os batimentos agora. Veja que essa onda aqui está se propagando, esta outra onda sonora está se propagando, ó, e parece que elas são iguais, mas não são. Quando elas se juntam, estão no mesmo ambiente, olha o que a gente observa. Né? Uma onda característica chamada de batimento. Como é que é isso? Veja só aqui a explicação. Ó. Considere, por exemplo, dois sons sendo emitidos, dois sons de frequências diferentes. Esse primeiro aqui tem uma frequência F1 de 552 Hz, tá? E essa outra aqui tem uma frequência F2 de 564 Hz. Perceba aí. Como elas estão sendo emitidas, nós podemos ouvir isso aí com uma frequência média, né? Quando elas são ouvidas. É você somar as duas e dividir por 2, aí você vai ouvir, ó, com uma frequência de 558 Hz, tá? Essa frequência ouvida, né, na realidade, proporciona aí o que a gente chama de batimento. Quando nós vamos calcular aqui o batimento, quando essas duas ondas se unem, a frequência do batimento pode ser calculada através da diferença entre as frequências das duas ondas. Então, aqui você vê que 564 menos 552 dá uma diferença de 12 Hz. Então, ó, a frequência do batimento é você pegar frequência 2 e subtrair da frequência 1, você vai achar o valor de 12 Hz, ok? Então, isso é o que é o batimento de duas ondas sonoras, né? Elas se juntam e formam uma única onda que fica oscilando aí com uma certa frequência. Bem, pessoal, e o efeito Doppler, né? O que é o efeito Doppler? O efeito Doppler é a percepção de uma frequência diferente da emitida por uma fonte quando há entre o observador e a fonte uma velocidade relativa, tá? Se você tiver uma fonte parada e o observador parado, ambos em repouso, a pessoa vai ouvir o som com uma frequência que é a frequência que ela está sendo emitida. Mas, se houver um movimento relativo entre os dois, ou se aproximando, ou se afastando e tal, esse movimento relativo vai fazer com que haja uma frequência resultante. Essa frequência resultante, ela pode ser calculada por essa expressão que nós vemos aqui, olha só. A frequência resultante devido ao efeito Doppler, que é isso, né? Você perceber o som de uma fonte que esteja se movimentando ou o observador está se movendo, você vai perceber que essa frequência será igual aqui à própria frequência que está sendo emitida, multiplicada pela velocidade do som, aqui é a velocidade do som, mais ou menos aqui a velocidade da pessoa que está se deslocando, e aqui dividido por mais ou menos a velocidade do som que está emitindo, ou seja, a velocidade da fonte que está emitindo. Então, você tem a velocidade do som no numerador, a velocidade do som mais ou menos a velocidade do observador que se desloca, e abaixo você tem a velocidade do som mais ou menos a velocidade da fonte que está emitindo o som. Mas como é que é esse sinal de mais e de menos aí? Como é que é? Vejamos. Olha só. Para a gente analisar o efeito Doppler, né, nessa figurinha aí bem legal que eu achei aí, nós temos a descrição dessa figurinha no nosso vídeo, tá? No nosso canal. Aí no vídeo, na descrição, você pode ver aí o link dessa imagem. Veja só, aqui você tem uma ambulância e a ambulância está se deslocando para a direita, tá? Aí tem um homem que está à direita e uma mulher que está à esquerda. O que acontece?
como a ambulância está se deslocando, o som que ela está emitindo para o homem vai ser, chegar numa maior frequência, porque essas ondas estão, com menor comprimento aqui, perceba. Então, ele vai chegar com uma maior frequência, uma alta frequência. Já para a moça que está aqui à esquerda e a ambulância está se afastando dela, ela vai perceber que o som vai chegar com uma baixa frequência para ela, porque, o comprimento de onda aqui desse lado dela já estão maiores, né? Então, você tem um maior comprimento de onda e, por isso, a frequência chega em menor valor, chega numa frequência baixa, tá certo? Mas a equação, como é que ela é dada? Veja só, nós temos isso aqui. Você tem que orientar, a primeira coisa, você orienta um eixo, uma orientação do eixo, onde o observador, ele está na origem desse eixo, tá? O observador. E você orienta o lado positivo dessa onda, desse eixo, apontando no sentido da fonte. Então, é do observador para a fonte, certo? Aí está aqui a equação, A frequência F' observada será igual à frequência da fonte, que multiplica a velocidade do som, mais ou menos a velocidade do observador, que a gente chamou ali de VD, e dividido pela velocidade do som, mais ou menos a velocidade da fonte, que a gente chamou lá a VS, que é a velocidade sonora, né? Bem, sabendo disso, nós podemos perceber aqui o seguinte, veja só, pegando esse eixo, se a fonte se aproxima do observador, os dois estão caminhando um em sentido ao outro, o que acontece, a velocidade da fonte está contrária ao eixo, eu vou botar aqui negativa, olha só. E a velocidade do observador, que está a favor do eixo, eu vou botar aqui positiva. Pronto, então vai ser nesse sentido, Vamos ver agora, se a fonte se afasta e o observador também se afasta, o que a gente pode dizer, Como a fonte está se afastando, ela está no sentido do eixo. Aí eu boto positivo para ela, perceba. E como o observador está se afastando também, vindo contrário à orientação, eu boto para ele negativo, porque ele está contrário ao eixo, certo? Então, você tem aí essa outra representação. Aqui, se a fonte está indo em direção ao observador e o observador está correndo mais ainda do que a fonte, o que acontece? Os dois estão em sentido contrário ao do eixo, você está vendo? Então, nesse caso, as duas, tanto para a fonte quanto para o observador, eu vou botar a velocidade negativa. Olha aí, velocidade negativa, tá certo? E, por último, se eu quiser trabalhar a velocidade da fonte e do observador, que estão andando no mesmo sentido da orientação que você deu, então os dois vão ser positivos. Olha aí como fica legal. Os dois são positivos se os dois estão se deslocando no mesmo sentido. Tá bom? A gente também pode dizer, que a velocidade do observador é positiva se o observador se aproxima da fonte e é negativa se o observador se afasta da fonte. Veja só. Quando ele se aproxima da fonte, é positiva. Quando ele se afasta, é negativa. Quando ele se afasta, é negativa. Quando ele se aproxima, é positiva. E a velocidade da fonte é positiva quando a fonte se afasta do observador e negativa quando a fonte se aproxima do observador. Olha só. Se a fonte se aproxima do observador, é negativa. Se ela se afasta, é positiva. Se ela se aproxima, é negativa. E se ela se afasta, é positiva. Olha só. E ainda, né, a velocidade do observador é zero se o observador estiver parado, você não vai usar o valor dela. E a velocidade da fonte é zero se a fonte também estiver parada. Resultado, se os dois estiverem parados, veja só, isso aqui vai ficar a velocidade do som no ar, dividido pela velocidade do som no ar, e vai dar 1. 1 vezes a fonte vai dar a própria frequência da fonte. Tá certo, pessoal? Então, espero que tenha entendido essa parte aí, que é bem legalzinha. Bem, e agora vamos ver as velocidades supersônicas, né, e as ondas de choque, velocidade supersônica e onda de choque. Imagine, por exemplo, que um objeto, né, ele vai se deslocar a uma velocidade maior do que o som que ele está produzindo. Então, com isso, ele pode superar a velocidade do som, certo? No vácuo, a gente considera, no vácuo não, no ar, né, a 20 graus Celsius, a velocidade do som é em torno de 343 metros por segundo, né? Se ele superar isso, aí ele vai estar com a velocidade supersônica. No caso de aviões que conseguem isso, conseguem atingir
em torno de 500 metros por segundo, eles superam a velocidade do som. Aí, veja só, isso aí faz com que seja produzida uma onda de choque, tá? Olha só aqui, ó. A onda, bem que a fonte estava emitindo, ela se deslocou para cá. Quando ela se desloca, veja, a velocidade do som está aqui, ela se desloca, você vai ter uma propagação dessas ondas, né? Quando ela se desloca aqui a uma velocidade maior do que a do som, aí é produzido aqui um cone que a gente chama de cone de Marsh, tá? Cone de Marsh. Cone de Marsh. Veja que a fonte sonora aqui, ela saiu desse ponto para cá e se deslocou, ó, uma distância essa, que é a velocidade vezes o tempo, tá? Enquanto que a onda andou aqui um certo percurso, né? Que é a velocidadezinha da onda do som vezes o tempo, ó. Aí nós podemos calcular esse ângulo, ó, o seno desse ângulo, que vai ser cateto oposto, que é aqui a velocidade de propagação da onda, dividido pela hipotenusa, que é aqui o deslocamento, ó, esse VS sobre T, que vai dar o quê? Olha só. O seno do ângulo vai ser o cateto oposto, que é a velocidade do som, dividido pelo tempo, sobre a velocidade da fonte, né? A velocidade do veículo dividido pelo tempo. Cancelando o tempo, nós vamos ter que o ângulo de cone do Marsh é a velocidade do som dividido pela velocidade do veículo, né? A velocidade, no caso, o avião. Olha só um avião aqui, quando ele rompe a barreira do som, né? Ao romper a barreira do som, é provocado aqui esse cone, né? Criado essa imagem aí por conta da diferença de pressão que o ar vai ficar sujeito. Aí ele produz essa região aí de grande pressão, né? Vamos ver aqui, ó, nessa outra figura, veja aqui, o avião já está se deslocando a uma grande velocidade. Aí ele vai romper a barreira do som. Na hora que ele vai romper a barreira do som, aí nós temos o que a gente chama de Mach 1. É o Mach 1. Depois que ele rompe a barreira do som, ele vai andar a uma maior velocidade e vai produzir esse cone, ó. Esse cone no ar, o cone supersônico, que é o que a gente vê ali, e ele está a uma velocidade supersônica, né? Que é uma velocidade maior do que 340 metros por segundo, que é a velocidade de propagação do som no ar, tá ok? Olha só um outro exemplo aqui, ó, quando esse avião rompeu a barreira do som, olha aí é o cone produzido, e aqui nós temos uma imagem, também essas imagens estão na descrição do nosso vídeo, estão as fontes aí, nós temos a imagem que a NASA conseguiu tirar de aviões quando eles foram romper a barreira do som também, ó, as camadas de ar aí que eles conseguiram romper aí essa barreira do som, certo? E é isso, pessoal. Então, nós encerramos aqui a nossa aula hoje, tá ok? Nós agradecemos aí a atenção de vocês, esperamos que todos vocês, né, tenham gostado da nossa aula, tá? Tenham gostado de nossa aula. Nossa intenção é que vocês aprendam muito mais e eu gostaria que vocês, por favor, aí, coloquem se inscrevam no nosso canal, coloquem, né, o okzinho, o like, dê o seu like no nosso vídeo se você realmente gostou, tá bom? E até logo mais, que nós vamos gravar mais outras ideias bem legais para vocês, experimentos e atividades, tanto reais quanto virtuais, no nosso canal para você poder assistir. Ok, pessoal? Então é isso, um forte abraço, tudo de bom e até logo mais na nossa nova gravação aí em outro vídeo. Tchau, tchau. Valeu.